Sexualidade. Pergunta 1. O que a Bíblia tem a dizer sobre sexo oral e sexo anal? Em primeiro lugar, o correto seria usarmos outra expressão, estimulação oral. Por quê? A ideia de sexo oral pode dar a entender que a pessoa está substituindo o sexo convencional, pênis e vagina, apenas pela carícia oral. Então vamos adotar o termo estimulação oral. A Bíblia é contra ou não a estimulação oral? Devemos ser francos e sinceros em dizer que a Bíblia nada tem a dizer sobre o assunto. Esta não é uma preocupação bíblica. A Bíblia se preocupa com outros princípios de sexualidade, o que indica que a questão do estímulo oral é algo que precisa ser decidido pelo casal. Vamos analisar algumas coisas, alguns textos bíblicos e também as opiniões de alguns psicoterapeutas, inclusive de um psiquiatra cristão. Um dos princípios bíblicos mais importantes sobre a sexualidade encontramos em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 3 e 4. 3 a 5, na verdade, que diz o seguinte: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Quais são os princípios bíblicos aqui nesse texto? O marido deve satisfazer as necessidades conjugais e sexuais da esposa, e a esposa deve satisfazer as necessidades conjugais do marido. Porém, essa satisfação é com base, obviamente, no amor de um pelo outro. O marido não fará coisas com a esposa que tragam dor a ela ou que proporcionem a ela um sentimento de inferioridade, e a esposa não fará algo com o marido que ela não gostaria que fizessem com ela também. E outro princípio é do verso 5, não se privem um ao outro. Porque um casal com uma vida sexual insatisfatória, com certeza está abrindo uma brecha muito grande para um adultério. Com base nisso, o casal deve conversar a respeito da estimulação oral ou não. Há um pensamento que diz assim: em time que está ganhando não se mexe. Em relação à sexualidade é muito parecido no casamento. Se você é feliz tendo a estimulação oral como uma preliminar para depois a atividade sexual com pênis e vagina, obviamente você não está errando por isso. E se você prefere não ter e é satisfeito sem isso, você também não está errando por isso, porque a Bíblia não fala sobre o assunto de forma aberta, indicando o quê? Que Deus respeita a decisão de cada casal. O que psicólogos cristãos têm a dizer sobre o assunto? Você vai encontrar na literatura pessoas que concordam e pessoas que discordam. Os que discordam alegam, entre outras coisas, que os tecidos da boca não resistem às bactérias presentes nos órgãos genitais. Eu vou apresentar a opinião das pessoas que concordam, porque é a opinião majoritária e porque as obras que eu selecionei e que eu li a respeito do assunto, eu percebi que esta opinião desses profissionais é a mais equilibrada, a mais correta. Primeiro, o Dr. Douglas Rosno, no seu livro Celebração do Sexo, ele tem uma opinião muito equilibrada. Ele diz o seguinte: da mesma forma que o beijo e as carícias com a boca trazem uma excitação erótica e um sentimento de íntima união, a estimulação oral das áreas genitais pode gerar um sentimento de confiança mútua e ser extremamente excitante para os cônjuges. E este psiquiatra continua: lembre-se de que a Bíblia silencia sobre o sexo oral. Isso não quer dizer que o sexo oral é certo ou errado. Como cônjuges, vocês terão de pesquisar e orar a respeito de certos comportamentos e, de comum acordo e em paz com sua fé, escolher o que pode ser incluído em seu repertório sexual. E na página 185 ele continua, no seu livro Celebração do Sexo: nunca faça o seu cônjuge sentir-se culpado ou inibido por não se sentir confortável e à vontade ao permitir determinado comportamento.
O objetivo primordial é que o sexo seja descontraído, amorosamente agregador e criativamente diversificado. Então esta é a opinião de um psiquiatra cristão. Já a opinião de um psicólogo cristão, Dr. Kevin Liban, no seu livro Entre Lençóis, também é uma opinião muito interessante. Ele tem um capítulo todo da sua obra intitulado Deleites Orais, o capítulo 7. E entre as ideias que ele expressa, diz a seguinte: primeiramente ele fala, não critique antes de experimentar. Kevin Liban já é mais bem-humorado em tratar dessa questão. E ele segue, dizendo o seguinte: não há maneira mais suave ou gentil de estimular sua esposa do que com a língua. Se ela preferir ser acariciada, que outro instrumento mais hábil você possui do que sua língua? Não consigo imaginar outra coisa. Mas ele continua. Tendo esboçado os possíveis prazeres do sexo oral, quero acrescentar que homens e mulheres não devem nunca, jamais, forçar o parceiro a fazer qualquer coisa que este não queira. Lembre-se daquele versículo. O amor não procura seus interesses. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5. Com certeza, essas opiniões de especialistas e, inclusive, o texto bíblico de 1 Coríntios 7, 3 a 5, que fala da satisfação sexual, vão ajudar você e seu cônjuge a tomarem a melhor decisão que melhor atenda às necessidades sexuais de vocês. Siga adiante, seja feliz, porque Deus quer a sua felicidade e a sua plena satisfação sexual.